Olá, estamos aqui em mais um episódio do seu podcast Uni São José. E hoje a gente vai falar de economia. Estamos aqui com o nosso reitor, professor Charbel, que também é economista, e com um convidado aqui maravilhoso. Eu vou ter que ter uma colinha com o Rian Tavares. Ele é economista, é sócio da XP, tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, é autor de livros, também é professor de MBA. E hoje a gente vai bater um papo bacana aqui. Vem com a gente. Rian, muito obrigada pela sua presença, ter aceito o nosso convite, estar aqui compartilhando com a gente. O professor Charbel é o dono da casa, então a gente vai poder bater um papo bem bacana aqui a respeito dos assuntos que vocês dominam, né? Eu acho que eu e todos os espectadores estamos aqui no lugar de aprendizes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória nessa área da economia. Como é que você chegou lá? No mercado financeiro, como é que foi esse movimento? Não, claro. Kátia, obrigado pelo convite, professor Charbel também. Somos beneditinos, acabei de descobrir isso, coisa boa, estudamos no Colégio São Bento do Rio de Janeiro. E, Kátia, assim, se eu te falar que foi por um maior acaso da vida, não sei se você vai acreditar. Não. Estava no Colégio de São Bento, um colégio super rígido, e eu falei, não vou pagar a faculdade, vou estudar para ganhar bolsa ou passar na faculdade. Na época, no meu primeiro ano, o Enem era totalmente a única porta de entrada para o FRJ. Só que eu era um rapaz meio esquecido. Eu esqueci de pagar o Enem. Esqueci de pagar o Enem. Juro por Deus, é muita verdade essa história. E aí eu fiz vestibular para a UERJ, passei para engenharia. Eu queria engenharia, na verdade. E o IBMEC começou com o campus ali na Barra. Eu fui a primeira turma do IBMEC Barra. E eu falei, vou fazer essa prova aí para ver qual vai ser. Ganhei bolsa integral, tu acredita? Porque dinheiro eu não tinha, então eu tinha que ser integral. Não vi, me apaixonei por economia, entrei numa empresa júnior de economia, de mercado financeiro, que até hoje ela existe, a CEMEC, Centro de Estudos de Mercados Capitais. Então foi 2012 na faculdade, 2014 teve o primeiro fundo de investimento que eu trabalhei, e eu fiquei mais ou menos 5, 6 anos em fundos de investimento, que basicamente é um grande saco de dinheiro, e a gestora de fundos é uma empresa especializada em gerir dinheiro de terceiros, tá? Basicamente isso. Hoje são mais de 1.000 gestoras pelo Brasil, muita gente nem sabe o que significa, né? E eu tenho uma história triste no meio do caminho. O meu fundo, a minha mesa, perdeu 40 milhões de dólares na época. Acontece, né? Acho que o Charbel sabe muito bem que faz parte do jogo, né? O risco. E eu já estava muito novo ainda, eu estava com 24 anos e muitos amigos foram para São Paulo. Falei, opa, vou lá pegar meu ônibus e ir para São Paulo para ver que história é essa, né? De São Paulo. Bati a porta de vários bancos, só que na época que eu saí da gestora foi em maio de 18 e estava acontecendo a greve dos caminhoneiros no Brasil e o começo da guerra comercial entre China e Estados Unidos, ou seja, as bolsas estavam caindo muito, então ninguém queria contratar nessa época. Calhou de matar o de XP, abri as portas e fiz entrevista e tudo mais. E eu lembro que na entrevista o pessoal falou assim, Rian, você quer vir pra cá, mudar de cidade pra ganhar pouco? Eu falei, não, tô acostumado a tomar risco. Bem, eu fui um dos primeiros 50 na assessoria própria da XP. Hoje eu sou um dos 40 sócios, 6 anos depois, com mais ou menos aí 2.000 assessores que eu trabalho diretamente em mais ou menos 120 cidades. Então eu sou... Eu diria que eu sou um pau para toda a obra ali na XP. Já fiz um pouco de tudo, já fui assessor, já fui o assessor dos assessores, já fui responsável por uma linha de receita de quase 500 milhões de reais ali que foi renda fixa. E hoje eu sou uma figura institucional para toda a assessoria. Então, apareço no podcast, falo com clientes, então a minha agenda ela é estritamente comercial e eu tento muitas vezes originar negócios. Então, se algum assessor encontra um bom negócio com o cliente, eu tento trazer para dentro de casa e fazer com que esse negócio se realize. Então, eu sou o cara além do investimento. Então a XP hoje é um ecossistema muito grande que eu consigo atuar dessa forma. E no meio do caminho, como eu formei a assessoria, dei aula por vários anos dentro, então eu sempre tive o sonho de ser professor, mas o que aconteceu, quando eu fui para o fundo de investimento, quando eu virei de estagiário para analista, eu queria fazer mestrado, né? Mas a minha mãe, ela é corretora de imóveis e o mercado imobiliário brasileiro começou a decair, foi lá em 2013, 2014. E a bolsa de mestrado era R$1.000. Falei, bicho, eu tenho que trabalhar. Tem que ajudar a mamãe. E na XP, acabou que pra mim foi a forma de eu juntar a fome e a vontade de comer. Eu sou professor dentro da XP, sempre fui. O próprio MBA é o MBA da Infomoney, que é a nossa portal de notícias. E eu escrevi 2 livros que, na verdade, são
o resumo desses ensinamentos que eu fui desenvolvendo com a assessoria. Então, o livro de economia, não existe almoço grátis, que essa frase não é minha, Isso, né? não existe. E outra, A renda é fixa, o preço não, que fala basicamente da temática de renda fixa. E eu fiquei 6 anos na assessoria atendendo pessoa física. E eu traduzi tudo que eu aprendi na época de fundo, que era o mercado institucional, né, falar inglês, para a pessoa normal. Pessoa normal. Eu falo que eu fiz esse livro para minha mãe, Dona Maria Aparecida, corretora de imóveis. A gente tem uns mitos, e aí eu vou até colocar o professor Charbel aqui na roda, que é quem investe em fundo, né? Tem uns mitos, assim, sobretudo para quem é leigo, né? Esse capital não está girando, né? Não está fazendo a roda da economia girar, esse dinheiro está ali parado. O que isso tem de verdade e o que isso tem de mentira? Em primeiro lugar, agradecer aqui o Rian, né? Participar aqui do nosso podcast, uma honra ter o Rian aqui. Eu há muitos anos sou fã da XP, né? E o Rian vem nos últimos anos sendo uma pessoa super relevante na questão de levar informação, né, para as pessoas nessa questão dos investimentos. Então, Rian, muito obrigado por participar do nosso podcast. É legal você estar aqui na universidade. É parceiro, porque é professor, né? Então é de casa. Muito legal, né? Enfim, então uma honra ter você aqui conosco, né? Então, isso aí o Rian vai poder falar também até melhor do que eu, né? Mas isso é uma visão um pouco equivocada no meu entendimento, né? Porque todos os recursos que estão, de certa forma, em fundos de investimento, na verdade, estão, no final das contas, sendo aplicados, muitas vezes, em empreendimentos, né? Em negócios que geram renda, né? Geram empregos, enfim. Então, na verdade, o fundo de investimento ele é apenas um veículo, né? Que facilita essa comunicação entre quem tem o dinheiro e quer que o dinheiro renda e a pessoa que precisa do recurso para realizar determinado empreendimento, fazer uma expansão, enfim. É meio por aí. Então é uma visão, de certa forma, equivocada no meu entendimento. Se eu parar para pensar o seguinte, eu acho que até entendi o ponto da Kátia, né? Você tem especuladores no mercado financeiro. Uhum. Na verdade, a especulação ela é ideal porque ela provém a liquidez. O que é isso? Se você quiser vender o seu investimento, ou imagina que você comprou um imóvel, e imagina que você comprou um carro. O que é mais fácil vender? Um carro ou um imóvel? Provavelmente um carro, porque o valor é menor, Sim. Tem mais transações. Então, em mercados mais líquidos, são aqueles que você consegue vender mais rápido, que é o carro, em comparado com o imóvel. Então, o que é a liquidez? É ter mais transações. Então, se eu tenho uma bolsa de valores onde está todos os dias milhões e milhões de transações de uma determinada ação, a empresa que é dona dessa ação consegue fazer o quê? Pedir mais dinheiro para os investidores. Então, o mercado financeiro pode ser que em grande parte das vezes seja um jogo de soma zero. Você está comprando de alguém e vendendo de alguém. Mas a beleza do mercado é providenciar que essa praça sempre esteja cheia de pessoas comprando e vendendo, para quando as empresas querem pedir dinheiro, elas podem ir nessa praça e pedir dinheiro, que são os IPOs, os follow-ons. E quando a empresa pega esse dinheiro e coloca diretamente no caixa. Ou mesmo o governo. Por exemplo, o governo brasileiro, como todos os governos do mundo, grande parte, eles são devedores. Kátia, você sabe quanto o governo deve? Quanto? Chuta. Não faço. Eu vou chutar muito mal. Por volta de 8 trilhões de reais. Só todos os anos a gente gasta mais ou menos de 500 a 600 bilhões de reais, nosso governo, com o juro da dívida pública. A dívida pública é CESTRI, ela custa um juro. Então, você acha que o governo poupa 500 bilhões todo ano? Não. Esse ano, inclusive, ele vai ter déficit, né? Não vai poupar. E onde que o governo vai arranjar dinheiro? Com essa praça. Com esses investidores que estão ali sempre comprando e vendendo. A especulação, brincadeiras à parte, é como se fosse um remédio amargo. Ela é necessária, mesmo que muitas vezes seja aparentemente por fora ruim. Então, o fundo, que o Chapéu comentou, é o veículo. Quando eu entrei na XP em 2018, investimento muitas vezes era para os ricos. Então você poderia aplicar no Tesouro Direto, que é como você empresta dinheiro para o governo, custa R$30 a aplicação mínima. Mas fundos de investimento era caro, era 10 mil, era 20 mil, 100 mil. Hoje, o fundo que eu aplico na minha pessoa física para investir na Bolsa Americana, Kátia, sabe qual a aplicação mínima? Quanto? R$100. R$100. Isso é muito legal. Esse é um tema que eu já ia começar falando dele, mas aí a gente caminhou, que é desmistificar essa coisa de que investimento é para quem tem muita grana, para quem tem muito dinheiro e é coisa de rico. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa aí que está lá com um dinheirinho lá na poupança,
Né? E aí a gente, qualquer vídeo na internet é sempre dinheiro na poupança, é perda de tempo, seu dinheiro está parado, podia estar... A gente ouve isso, mas essa é uma ideia, até porque a gente vive numa sociedade em que a educação financeira ainda é um luxo. Quase existente. Né? É um luxo, é para um determinado nicho. E aí como é que a gente pode desmistificar isso, né? De que investir, guardar não é só para quem tem um volume grande de... Eu vou dar até, Kátia, se me permitir, alguns passos atrás. Na média, 60% das famílias brasileiras se declaram endividados. E na média, por volta de 20% a 25% da renda do brasileiro é gastas com amortização de dívida, juro de dívida. O problema do brasileiro não é saber onde investir, é poupar. O brasileiro não poupa. A gente não tem cultura. A gente quer de guardar. Eu quero viajar para o meu casamento. Eu não penso em guardar o dinheiro para tal. Eu penso, deixa eu ligar no banco. Só se vive uma vez. Mas aquela parcela de 150 cabe no bolso. O problema é que você vai parcelando, e você vive para pagar a parcela. Então esse é um problema do brasileiro. Então eu quero comentar com as pessoas, a melhor coisa que eu posso te dar de dica para a educação financeira não é aonde você investir. É fazer a seguinte forma. As pessoas pensam que é quanto eu ganho, menos o que eu gasto, igual ao investimento. Muda um pouquinho. Quanto eu ganho, menos investimento programado, é quanto eu gasto. Não tem um padrão de vida além do que o seu patrimônio comporta. Por quê? Se for nos Estados Unidos, o juro médio do americano é bem mais baixo. Kátia, qual é o juro médio que o brasileiro paga por ano? 40%. Se você pegar R$1.000 no banco hoje, na média, ano que vem essa dívida sobe para 1.400. Isso é a média do Brasil. Então é melhor você não tomar dívida. Poupe. E a gente acha que o banco é nosso amigo. O banco não é nosso amigo. Mas o gerente me liberou aquela linha, ele é muito gente boa. Ele me ligou para me oferecer. Vou contar aqui uma história engraçada. Até uns 4 anos atrás, eu estava dando aula aqui de introdução à economia, né, no curso de administração, né? E nesse semestre, né, tinha um casal que estudava, né, que estava na mesma turma, na mesma sala, num casal, faixa ali dos seus 40, 50 anos, né? E assim, quando terminava, se porventura o conteúdo que eu tinha que dar terminasse antes das aulas, eu acabava dando umas dicas ali sobre orçamento doméstico, organização das finanças pessoais, né? E aí foi engraçado que esse casal veio e ficou, professor, estou desesperado, estou com a dívida de tanto, não consigo pagar minhas contas. Aí contou um cenário ali horrível, né, coitado? Estava com dificuldade de pagar a faculdade, porque não tinha dinheiro, aquela coisa, enfim. Aí ele contou, eu falei, quantos cartões de crédito você tem? Eu tenho 4. O cara tinha mais cartão de crédito que eu. Eu tinha 4 cartões de crédito. Eu falei, olha só, cara, a primeira coisa que vai fazer, aí é exatamente isso. A pessoa não tem ideia do juro que ele está pagando cartão de crédito absurdo. Eu falei, ó, primeira coisa, quebra todos os seus cartões de crédito, joga tudo fora. De manutenção. E aí foi dando umas dicas de trocar o financiamento de dinheiro pelo banco, pelo consignado, né, para melhorar ali o fluxo dele. E aí, lá no primeiro momento, ficaram assim, né, meio assustados. Aí passou, né? Eu acabei lá o semestre. Aí no semestre seguinte, começou as aulas, eles vieram me procurar. Mas numa alegria. Organizado. Agradecendo, professor, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter me livrado daqueles cartões de crédito. Minha vida agora está sobrando dinheiro todo mês para mim. Quer dizer, mas é isso que o Ian está colocando, né? As pessoas no Brasil têm essa dificuldade de se planejar, né? Muito. Isso de planejar. E não tem assim na minha concepção essa clareza do quanto ele está pagando pelo aquele empréstimo, aquele dinheiro que ele está pegando. Em outras culturas não poderia se programar para fazer com o tempo, né? Em outras culturas não é assim que a gente vê. A gente estuda muito educação lá da Finlândia, né? Que é o top. As crianças na educação infantil, eles têm aula de educação financeira, economia familiar, como é que eu posso auxiliar na minha casa. Mas eu vou te contar uma história do Brasil que vai explicar por que, na verdade, a gente tem pouca educação financeira. No Brasil, de 1982 a 1994, a gente sofreu com algo chamado a hiperinflação, né? Então a gente passou por anos aí. Isso aconteceu principalmente, como está numa faculdade, eu posso ser um pouco mais acadêmico. Década de 70, 73 e 79 foram marcados pelos 2 choques do petróleo. 73 teve o primeiro choque por conta da guerra do Yom Kippur, que 50 anos depois voltou a ter invasão de Israel, né? Mas na época foi a Síria e o Egito que invadiram Israel. O que aconteceu? Os Estados Unidos apoiou Israel, a Arábia Saudita fez o embargo,
bloqueou o petróleo e a exportação para o Ocidente, o preço do petróleo subiu. Só que na época os árabes ficaram ricos com isso, e que não tinham bancos lá. O que eles fizeram? Colocaram dinheiro nos bancos ingleses e americanos. Então, nesse período, o que o banqueiro fez na década de 70? Emprestou dinheiro para países, Brasil, Argentina, Venezuela. Você tinha a concepção que os países não quebram. O que aconteceu no Brasil na década de 70? Foi um milagre econômico, crescimento, no finalzinho ali da ditadura militar. No final da década de 70, teve o segundo choque do petróleo. E aí, por quê? Porque a Revolução Iraniana no Irã, e o preço explodiu do petróleo, só que aí o que aconteceu? A inflação subiu, o juro americano foi de 6% para 20%. Só para vocês entenderem o que é juro, o juro é quanto o governo paga para você emprestar dinheiro para ele. Que é mais ou menos a Selic hoje. Né? Hoje está 11%. Se você ligar no governo federal e falar, governo, te empresto dinheiro, hoje rende 11%. Lá nos Estados Unidos, anos antes, era 6% e do nada vira 20%. Bem, quando o governo fala, estou te pagando 20%, o dinheiro do mundo seca e vai tudo para os Estados Unidos. Então a minha moeda, a moeda da Argentina e assim vai, perde valor. Não vale nada. Mas a minha dívida era em dólar. Então, em 82, aconteceu algo chamado a crise da dívida internacional, que mais de 20 países quebraram um total de 200 bilhões de dólares. Essa foi a raiz da hiperinflação brasileira, onde teve uma recessão ferrenha e a inflação subiu. Isso em economia a gente chama de estado de estagflação. Só foi resolvida no final da década de 80/90, que aqui no Brasil foi conhecido como Plano Real, em 94, e outros planos ali na América Latina, que tiveram como base o Plano Brady, lá que é um plano que é o nome da época do secretário do Tesouro americano. Então o ponto é, o Brasil é Brasil tem 30 anos. O Brasil é... A gente tem uma autonomia financeira. Cara, porque a época da minha mãe, 82 a 94, você tinha que literalmente vender o almoço para comprar o jantar. Meu avô operava num negócio chamado overnight. Overnight, que até hoje existe, é um mercado, na verdade é o mercado Selic, é o mercado DI, que os bancos se emprestam dinheiro. A situação era tão preta a situação era tão complicada naquela época, que para você poupar da inflação, você ia no mercado interbancário, mas qual era a aplicação mínima, Kátia, para aplicar? $50 mil. Aí o investimento era inacessível. Não tinha como. Foi na década de 80. Em 94 para frente, o Brasil sai de uma inflação de 1000% para 10%, 5%. A gente aproveitou a China crescendo, entrou dólares no Brasil. Então o Brasil ele é estável, tem 30 anos. Só que a Selic, ela continuou a 20%, 30%. A Selic há 20 anos atrás era 20%. E a inflação era 6%. Você não mexia um dedo e você ganhava 10% acima da inflação. Então, por que raios eu vou pensar em matemática financeira, em economia? É só deixar o dinheiro aplicado no banco e tá tudo certo. Eram rendimentos, assim, pornográficos, era uma coisa absurda, só que agora mudou. Aí, o que aconteceu? Antes da pandemia, em 2016, o juro caiu para 6% e a inflação 4%. Opa, agora eu vou ter que me sacudir para começar a investir. Então, essa consciência de investimento, ou seja, a necessidade de eu preciso estudar, não tem nem 10 anos. Então, eu nem julgo o sistema brasileiro de educação, né? A gente ficou viciado no CDI elevado, essa inflação elevada. Os Estados Unidos são estáveis há mais de um século. Então, lá, o americano, na média, tem 50% do patrimônio em ação. Ação, o que é ação? Comum isso. Ação é a menor parte de uma empresa. Então, se eu tenho a empresa do Rian, que tem 1 milhão de capital social, ou seja, eu coloquei 1 milhão para abrir empresa. Dividi esse capital em 1 milhão de partes, uma ação é R$1. É a menor parte de uma empresa. Então, o americano, na média, tem 50% do seu patrimônio inteiro em ação. Ações de empresas. O cara, ele crescer comprando desde criança ação. Aqui vai mudar isso, mas a gente precisa... Vai mudar, porque assim, a gente que está na rede social, a gente vê famílias, né, de economistas. O pai, a mãe economista e tal, teve um bebê, já investindo em ação para o bebê, projetando para quando ele tiver 18 anos, ele vai ter uma projeção de tantos mil e aí ele vai poder fazer o investimento. Só que isso é uma coisa muito nova.
muito nova. E aí, quando a gente... por exemplo, tenho lá o meu banco, né? E aí eu quero fazer um investimento. Isso para a maioria de nós, mortais. E aí, quando a gente entra lá no aplicativo do banco, a gerente dá, vai lá nesse link. Gente, é tanta sigla. É tanto... que você desiste. Você desiste. Cara, isso dá muito trabalho. E assim, a gente precisa, talvez, de agora, nesse momento novo que a gente está, desmistificar isso, transformar isso em algo palatável e entendível para os mortais. E aí é importante, e aí eu queria que vocês explicassem, é uma pergunta que pode parecer boba, mas eu acredito que muita gente também não sabe, a diferença de um banco para uma corretora de valores. Claro. Né, que as pessoas não sabem. Imagino. A gente sabe dessas grandes bandeiras que tem por aí, que a gente entra, que a gente sai, que a gente conhece o gerente, que a gente fala com caixa. E, Kátia, um ponto importante, né? Na verdade, existe uma legislação no Brasil chamada Chinese Wall, ou Muralha da China, que, na teoria, se você tiver um grande conglomerado financeiro, juridicamente falando, esse conglomerado tem que ser dividido. Então, dentro do banco, tem uma corretora, só que você não vê. Então, na teoria, você e outros milhões de brasileiros já investem em uma corretora, só que ninguém te avisou. Esse é um ponto importante. O segundo, Kátia, o que o banco faz? O banco, ele pega o seu dinheiro e ele faz o quê? Empresta. O trabalho do banco é esse. Então, imagina que você colocou 100 mil reais no banco. O que esse banco vai fazer? 20% ele vai deixar no Banco Central, que é o banco dos bancos, que é o chamado depósito compulsório. Os outros 80 mil ele vai emprestar. Dos 80, ele empresta para alguém e esse mesmo processo continua. Esses 80, 16 vai para o Banco Central e assim vai. Kátia, ele com 100 mil reais seus, ele multiplica em 500 mil. Então o banco sim multiplica dinheiro. Porra, mas se o banco então todo mundo pedir para sacar ao mesmo tempo, sim, o banco quebra. É a corrida bancária. Na verdade isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Mas isso não acontece nunca. Janeiro do ano passado, teve uma corrida bancária nos Estados Unidos. Silicon Valley Bank, Banco do Vale do Silício. Teve uma corrida bancária da noite para o dia, depois de um relatório trimestral, o banco quebrou da noite para o dia. Aí lá, o Banco Central, ele salvou o banco. Mas entenda, qualquer banco pode quebrar porque o trabalho dele é emprestar dinheiro. Dentro do conglomerado tem a corretora. A corretora não é um negócio como o banco, que ele é alavancado, que ele pode quebrar do nada. A corretora não é muito diferente de uma corretora de imóveis. Então, Kátia, imagina que você queira comprar um imóvel, você vai contratar uma corretora. O imóvel é da corretora? Não. Não. Então, quando você vem em qualquer corretora do mercado financeiro, o investimento, além de não ser da corretora, não fica na corretora. Tem um lugar diferente do imóvel, que ele fica lá no lugar físico. Todos os investimentos no Brasil, grande parte, ficam na central depositária, que no caso é a Bolsa do Brasil, a B3. Então, quando você compra um CDB ou qualquer outro produto bancário, seja num banco qualquer ou em corretora, fica no mesmo lugar. Eu digo que a corretora ou o banco é a portinha que abre. Eu quero mudar de um lado para o outro. Você só trocou a porta. Quando eu entrei na XP, era muito difícil esse processo de transferência. Era quase assim, tem que beijar a mão do Papa. Era muito difícil. Você tinha que mandar, olha só, você tinha que mandar uma carta com a firma autenticada por correio para a instituição para fazer a transferência. Na pandemia, tudo virou eletrônico. Digital. Tudo virou digital. Então, previdência privada, que hoje grande parte do brasileiro tem no banco, dá para fazer transferência também. Então, eu digo que há pouco tempo atrás, eu diria até hoje, quando você vai pedir dinheiro, imagina que você tem lá 100 mil reais no banco, você vai ligar para o gerente para sacar 50 mil, a gente vai te ligar. Não saque esse dinheiro, poxa, caramba, vai fazer... O dinheiro é meu. Tem momentos que parece que o dinheiro que está no banco não é meu. Mas hoje, mais do que nunca, o dinheiro é 100% seu. E assim, dinheiro não tem desaforo. Você pode mudar para onde você quiser. Acho que esse é o ponto importante. Então a corretora é onde você compra os ativos financeiros. Conceito de contabilidade, ativo e passivo. Ativo é um direito. Quando eu falo que eu comprei um ativo financeiro, eu comprei na verdade um papel que ele me dá direito a alguma coisa. Então se eu comprei um CDB, eu comprei um papel que é uma dívida, que o banco tem comigo. Se eu comprei uma ação, eu sou dono de uma empresa que eu tenho direito aos dividendos, aos lucros da empresa, e assim vai.
Quando eu compro um fundo, eu sou um cotista de um fundo, é como se eu estivesse comprando um pequeno apartamento num grande condomínio. Quando você compra um pequeno apartamento num grande condomínio, você tem uma estrutura pública, né? Tem uma piscina, tem não sei o quê. Então você, no fundo, uma coisa é você com R$1.000, outra coisa é você com 1 bi dentro de um fundo. Desculpa, você com 1.000 dentro de um fundo de R$1 bilhão. Então, essa é a principal diferença. Eu sei que para muita gente não é claro, mas saibam, vocês já estão investindo em corretora, só que vocês não sabem. E aí é importante ter um profissional de confiança também para a pessoa que quer fazer essa migração. Mas eu vou fazer a provocação. Nem sempre é possível. É bom você aprender sozinho primeiro, porque assessoria de investimentos é uma profissão que é muito nova, é muito jovem no Brasil. Tem mais ou menos 20 mil profissionais só. Nos Estados Unidos são mais de 700 mil. E a população brasileira lá é 50% a mais só. E poxa, a gente tem um gap de profissional grande. E assim, é bom você pelo menos saber o que fazer com o dinheiro, mesmo que básico, porque o dinheiro numa economia monetária, como todas, né, hoje em dia, ela é a tradução do seu trabalho. Você trabalhou. Cara, então, aí você imagina, você rala para trabalhar, mas você não rala para cuidar do fruto do seu trabalho? Esse que é a provocação. Então, dinheiro... Até pra você discutir também com o teu assessor, para né? discutir. Eu digo isso até com medicina e nutrição, tá? Eu que sou, na minha pessoa física, atleta amador, eu mesmo discuto, eu mesmo leio muito para não chegar e ficar... Refém, né? Refém só daquela informação ali. Tem um gestor de fundo que super admiro, chamado Ray Dalio, escreveu um livro chamado Principles. O Ray Dalio, o livro é Princípios, não necessariamente de mercado financeiro, ele fala quando ele teve câncer. E ele fala que um diagnóstico do médico era um diagnóstico agressivo, tem que operar, e o outro não. Aí foi o seguinte, genial, botou os dois para conversar. Triangular a opinião. Você ser um leigo em qualquer área, vai por mim, você vai ser provavelmente quem vai ficar prejudicado. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Um mínimo de conhecimento. Você vai comprar um carro, por exemplo, seminovo, sem olhar? Tem que ter um mínimo de conhecimento de mecânica para você saber o que está acontecendo com o carro. Isso vale para qualquer área do nosso trabalho. A gente tem um curso de contabilidade aqui e administração, em que a gente já conversou com alguns alunos, e eu entender que tem gente que quer ser esse assessor de investimento. Muito. E assim, como é que esse cara tem que caminhar aí na trajetória dele? Só a faculdade de contabilidade dá conta disso? Ou ele precisa se especializar, precisa buscar um nicho, buscar gente... A assessoria de investimentos, ela é a parte comercial do mercado financeiro. Não é a parte mais técnica, não é a parte mais profunda. Eu trabalhei em fundos de investimento, que é muito técnico, que eu não falava com o cliente. Então, o bom assessor de investimentos, muitas vezes, não é aquele muito técnico, não. É aquele que tem capacidade de convencer pessoas. Aí que está o bom e o ruim. O ruim, às vezes, para um cliente, que ele vai na lábia. Então, cuidado, eu só tenho cuidado disso. Mas hoje em dia, os escritórios de assessoria de investimentos ficaram muito grandes. Então, o assessor não está sozinho. O assessor ele tem um especialista. Na operação própria da XP, a gente tem 300 especialistas que estão à disposição dos assessores. Então, quando você abre conta lá, você não está sozinho. Então, tem gente lá para poder, até para monitorar o trabalho do assessor. A gente monitora o trabalho do assessor. A gente, por exemplo, não dá quando a assessora é mais júnior, a gente não atrela muito a remuneração dele à receita que ele faz, porque eu não quero viciá-lo. Isso. Eu quero que você queria um a gente coloca na cabeça do assessor assim, olha, você tem que um dos nossos 4 valores, que é sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor, é foco no cliente. Porque se o cliente ele quiser investir em outro lugar, acabou o nosso negócio. Coisa mais importante é o cliente. Sem cliente a companhia não anda. Então eu tenho que tratar meu cliente, o próprio Guilherme fala muito isso, eu tenho que encantar o meu cliente. Acho que esse é o principal ponto que a gente fomenta muito dentro da assessoria. Então, até para complementar o que você disse, o assessor de investimentos é a porta de entrada. E tem muita gente que desenvolve carreiras incríveis dentro da assessoria. Poxa, é um exemplo disso, né? Aqui um exemplo. Então, muitas vezes não tem a determinada área. Eu já vi advogado, já vi até teólogo. Já vi de tudo, juro. Mas dentro do mercado tem certificações. O que eu acho legal, Rian, já pegando o gancho assim, né, para os nossos alunos, etc., né? Acho que a XP, o Rian aqui está sendo modesto, mas esse mercado de assessor de investimentos
foi um mercado que não existia antes da XP. Não existia. Né? Não, era um mercado, era uma oportunidade de atuação profissional que praticamente não existia no Brasil. A XP foi pioneira nisso aí, né? Acho que o Ian pode também falar um pouco disso, mas assim, na minha visão, para o aluno, né, a pessoa que está se formando em contabilidade, em administração ou em qualquer outra área, como ele bem mencionou aqui, a assessoria de investimento hoje, ela é uma porta de entrada muito interessante no mercado financeiro, para a pessoa que gosta. Né? Quer dizer, você começa pelo lado comercial e lembrando, né, a Ian sabe disso, eu acho que uma dos skills assim, que eu acho que todo mundo tem que ter é saber, é conhecer o lado comercial de qualquer negócio, é saber vender, saber se vender. Então, eu acho que a assessoria de investimento é uma porta de entrada interessante e como o Ian colocou, quando você faz um paralelo da quantidade de assessoria de investimento que você tem no Brasil vis-à-vis o que você tem em outros mercados mais desenvolvidos, você tem ainda um espaço gigantesco para crescer. Então, eu acho que a assessoria de investimento ela cumpre um duplo papel, no sentido de ela colabora muito na questão da educação financeira, porque, como ele colocou, quando o assessor de investimentos ele está numa instituição séria, bacana, e que tem essa preocupação, como o Ian colocou, de foco no cliente, ele acaba sendo um veículo de transmissão de conhecimento importante e, ao mesmo tempo, ele é uma forma dele participar desse mercado que é gigantesco, é o mercado financeiro, de uma maneira rápida e com perspectiva de futuro, né? Que, como ele falou, né? O assessor de investimento ele tem uma visão mais comercial, mas se ele se interessar, gostar, ele vai se desenvolvendo, vai avançando e vai galgando outras posições. E essa parte comercial ela é tão importante. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele fala que um dos melhores investimentos que ele fez na vida foi um curso do Dale Carnegie. O Dale Carnegie, ele já morreu já, mas ele escreveu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, Esse livro é maravilhoso, todo mundo que entra eu até comento para ler. Ele fala que 70% a 80% do seu sucesso é como você lida com pessoas. Então, gente, eu era um cara completamente nerd no fundo de investimentos, estou aqui falando no podcast. Então eu sou fruto disso. Eu consegui pegar todo o conhecimento que eu sempre adorei absorver, mas a comunicação como transmissão, né? Eu acho que professores fazem isso bem, dia, né? Todo dia, né? Isso aí, então isso é muito importante. Então não é só para o professor, né? Acho que para o aluno que está se desenvolvendo aqui na universidade, na escola, precisa muito ter essa habilidade de oratória e ir treinando isso no tempo, né? Só para complementar, o Ian mencionou o livro aí do Rei Dalio, lembrando que o Príncipe já está traduzido aqui para o Brasil. A princípio já. Português, já Sim. tá disponível aí também, um livro que vale muito a pena. Vou colocar a legendinha lá no podcast para indicar para o pessoal. E uma coisa interessante que a gente muitas vezes não entende, até por conta dessa recente necessidade brasileira de investir, enfim, é essa relação dessa macroeconomia, né, do que está acontecendo no mundo, que às vezes a pessoa tem um recurso, mas ela está preocupada ali com o cotidiano, ela quer investir, mas ela não tem essa leitura dessa macroeconomia, do movimento político atual e do consumo final, né? Como isso afeta o consumidor final de qualquer produto, daquilo que a gente come, daquilo que a gente veste. E aí eu queria que vocês dois fizessem assim um panoramazinho, né? Porque talvez o cara está se formando, o cara quer ir para esse mercado, ou alguém que abriu um negócio, tem um dinheiro lá guardado, quer investir, quer começar a estudar, mas ele também precisa estar atento a esse movimento mundial que acontece e que afeta o nosso cotidiano na hora que a gente vai comprar o azeite, por exemplo, que agora tem até lacre. Você vê o mercado do azeite, agora tem lacre. Ou seja, o preço subiu. Produto de luxo, né? Produto de luxo, fica numa caixinha de vidro. E assim, existe todo um movimento mundial que vai afetar lá o meu cotidiano na hora de comprar o meu azeite. Queria que vocês falassem um pouquinho. Aconteceu isso com alguns produtos, por exemplo, salmão, cacau agora. Cacau ele aumentou em 4 vezes o preço porque você teve algum problema na África, que são os maiores produtores. Então, por exemplo, a Cacau Show, né, do Ali Costa, ele já anunciou que vão reduzir razoavelmente sua margem de lucro por conta disso. É que assim, eu vivo o mercado financeiro há 11 anos e o meu trabalho é ler notícias e interpretar e passar para o cliente. Você faz isso todo dia no Instagram? Todos os dias, cara. Eu leio quase que 5 jornais todos os dias. Eu acho que é aquele leitura dinâmica, né? Não é aquela leitura completa, mas pelo menos o Valor Econômico e o jornal, que é o Wall Street Journal, né, que é o jornal gringo, porque mesmo que... Eu aprendi isso muito na época de gestora. É bom aprender inglês porque a gente sempre lá fora tem sempre um atraso de informação para vir para cá, mesmo no jornal. Eu percebo, se você lê um jornal gringo, você lê um brasileiro, você vai ver que tem coisas tem discussões que estão maturando lá que aí
aqui demora para chegar e tudo mais. E aí você lê todos, faz um compilado e fala eu faço, hoje eu faço no Instagram, basicamente eu pego 3 ou 4 notícias, ou quando é um negócio mais completo, eu faço uma análise ali no meio, porque não é todo dia que tem notícias grandes, né? Acho que agora, inclusive, está até uma questão mais de política monetária, mas a gente não vai entrar no mérito. Mas e eu tento passar as principais notícias que podem afetar a vida das pessoas. Então eu não fico muito focado lá fora, porque senão eu fico, poxa, mas meu público não sei se fala inglês, então por que eu vou ficar postando tanta coisa lá de fora? Acho que não é o motivo, mas vou dar um exemplo agora real. Guerra. Né? Agora você está com esse risco, agora já parece que revidou, né, com o Irã e tudo mais. O risco principal é o petróleo. O petróleo poderia subir, né, porque o Irã é um grande produtor de petróleo. O que aconteceu depois do Irã ter atacado Israel? O petróleo caiu. Então, por que isso? Como assim? Aí você tem que entender, porque o petróleo já subiu 20% no ano, já estava exagerado. Então eu acabo lendo bastante para contar as histórias por trás. Isso afeta muito a vida da pessoa? Eu diria que não. Eu diria que vale a pena saber pelo menos onde está o nível de preço de coisas. Então, por exemplo, gasolina subiu. Foi culpa do governo? Esse não. No final de 2021, teve guerra entre Rússia e Ucrânia. Começou a guerra. O petróleo chegou a $130 o barril. Saiu de 20 para 130. 6 vezes de ganho. Foi quando a gasolina aqui bateu tipo R$9. E o pessoal achando que foi o atual governo. Não é. Na verdade, a empresa ela tem que parear. Agora é uma situação onde o petróleo subiu, mas a Petrobras não está repassando o preço. Ela está defasada quase que 15%. Porque se o governo permitir que a Petrobras repasse, aumenta a inflação. Aumentando a inflação, aumenta a percepção das pessoas das coisas estarem caras. E diminui o poder de compra. Diminui o poder de compra. Então, são várias coisinhas que vão acontecendo. Eu digo que o jornal, a leitura de jornal é algo que qualquer área as pessoas deveriam fazer. Meu avô tem 90 anos agora, né? Ele lê o Globo, não depende do Globo não, mas lê jornal todo santo dia, legal, de cabo a rabo. E olha, a memória dele é incrível. Legal. A leitura, o hábito de leitura é uma coisa maravilhosa. Então, o hábito não é legal para isso. Não tem aquela fórmula de bolo do tipo, acompanha isso daqui e tal. Acho que a leitura ela é imprescindível. Mas uma leitura de mundo, né? Percepção do que está acontecendo. Mais ou menos. E no meu livro, tem um livro que o livro Não Existe Almoço Grátis. Eu tento fazer tipo um manual de economia, mas não é um livro acadêmico, zero acadêmico, é um livro manual, para as pessoas meio que entenderem o que está acontecendo. E ali é basicamente o fruto de anos lendo jornal. E você vai meio que encaixando o que está acontecendo. Então a economia é a ciência que a gente estuda as relações, e essas relações, na verdade, são de fenômenos que as pessoas fazem. Por que o dólar sobe? Porque mais pessoas compram dólar do que vendem, certo? Que entra mais sai mais dólares do que sai. Mas por que o dólar subiu? Porque o juro americano subiu. Mas por que o juro americano subiu? Porque deu a economia mais forte lá. Mas por que a economia foi mais forte? Aí você entra numa sequência lógica infinita. De perguntas e respostas. Então a gente está sempre, como economista, tentando responder perguntas que muitas vezes são irrespondíveis, porque são milhões de pessoas tomando decisões. São muitos fenômenos. Então eu falo muito para os meus clientes que a minha ciência é diferente da contabilidade, da medicina. A minha ciência, eu posso errar. Pode ser que eu esteja errado. As pessoas não entendem isso, né? Vai fazer tudo certo, mas tá errado. A análise pode estar correta, mas o resultado pode dar errado. Pode não esperar. Então eu falo que o nosso jogo aqui em investimentos é como se fosse, Kátia, um jogo de tênis. O jogo de tênis é um jogo que é um jogo muito extenso em termos de constância, porque tem vários pontos, né? O ponto você não empata. Ou você acerta ou você erra um ponto. Eu peguei a estatística do melhor jogador de todos os tempos, ou um dos melhores, que é o Roger Federer. Kátia, qual o percentual de acertos que você acha que o Federer fez na sua história? Melhor do mundo, em todas as bolas que ele disputou. Quanto você acha que ele acertou percentualmente falando? Pra chutar? Pode. 70%? 56%. Ele não acertou muito mais do que metade mais um. Mas o que mais vale é a consistência. Então, quando a gente vai pensar em investimento, não busque as grandes tacadas porque elas são dificílimas. Não olhe a pessoa que ganhou dinheiro com Bitcoin e acha que você vai ganhar também. Não acha, aquela pessoa ganhou muito dinheiro. Cara, não vai se repetir. É muito improvável. É muito melhor ser constantemente... Ficar se atendo a fenômenos isolados. O próprio Warren Buffett é um cara muito famoso, né? E inclusive tem uma biografia que é a Bola de Neve, né?
ele fala que na verdade o fundador da Amazon, né, que todo mundo conhece, perguntou pro Warren Buffett assim, se a sua teoria é muito simples, por que as pessoas não seguem ela? Ele respondeu o seguinte, porque as pessoas não querem ficar ricas devagar. Warren Buffett transformou $1 milhão em 30 anos, hoje ele tem 90, tem 150 bilhões de dólares. E o retorno médio dele, nesse período inteiro, foi de 20% ao ano. 20% bota 1.000 para 1.200, ano que vem para 1.440. Mas em 50 anos, faz fortuna. Faz diferença. Acho isso que o Rian colocou, acho que é a grande sacada. Acho que as pessoas têm que ter no investimento, e o quanto antes tiver essa sacada, mais resultado ela vai ter. É que exatamente o que ele falou no livro dele, não existe almoço grátis, não tem atalho. E a gente viveu agora um período recente, né, essa coisa de Bitcoin, de criptomoeda, todo mundo achando que vai ficar rico. Muita gente surpresa. Não, sem falar das fraudes, né? Vai falar de fraude, exatamente. As pessoas estão oferecendo coisas que não existem, né? Garantido 10% ao mês, garantido 20%, não existem. Não. Diversas pirâmides. Mas essas pirâmides, mas o problema é que as pessoas são contaminadas por esse discurso do ganho fácil, né? E não existe ganho fácil, não existe atalho nisso aí. A pessoa, como o Rian bem colocou e deu um exemplo perfeito, o exemplo do Warren Buffett, é consistência. É você ter uma filosofia, seguir aquela filosofia ali ao longo do tempo e obter os retornos que você, na média, está esperando ao longo de 20, 30 anos. Porque é assim que você vai conseguir construir um patrimônio, né? Não é achando que vai botar 10 mil reais no Bitcoin e daqui a um mês vai virar R$1 milhão. Não, porque isso a gente escuta isso toda hora, né? Vende pra caramba, as pessoas investem. Talvez seja por isso que eu, Rian, escolhi um esporte, que é de endurance, que a gente chama, que é um esporte de resistência. Então, o triatlon, a prova que eu vou fazer agora, que é 19 de maio, é uma prova de 10 horas, onde você nada 4 km, pedala 180 e você corre 42. Muito legal. É um esporte que demora muito para você ficar bom. Assim, você começa, aí você dói, tá? Eu tô há 3 anos treinando todos os dias de forma assim, consistente. Legal. Pô, investimento, por isso que a gente tem muito pessoal do mercado financeiro do triatlo, né? Então tudo na vida é assim, é no teu esporte, é nos teus investimentos, é no seu negócio, pô, ninguém começou do nada, é literalmente tudo. São os estudos, não tem como você virar uma grande inteligência artificial da noite pro dia, decorar tudo. E olha que eu era o cara que estudava um dia antes da prova, eu estava na véspera, eu aprendi a não fazer mais isso. Eu acho que o estudo constante é muito bom. Então é isso, gente. Tudo na vida é constância. Né? Acho que essa é a palavra do jogo. Esse é o segredo. Eu tenho eu estava lendo ontem não, ficou muito vivo nas redes sociais, e aí vem uma reportagem também, assistindo lá no Globo News, uma preocupação com essa lista da revista Forbes, que saiu agora dos milionários do ranking, né, brasileiro. E aí uma preocupação, e aí eu não entendi muito bem, então aproveitando esse momento aqui para tirar minhas dúvidas. Claro. Que diferente da Europa e dos Estados Unidos, um número imenso dos bilionários brasileiros, desses que estão lá na lista lá dos 30, são herdeiros. E esse perfil é diferente do perfil americano e europeu. Esse é um movimento que acontece aqui na América Latina, né? De ter esse número significativo desse ranking de herdeiros. E aí eles estavam conversando meio que numa preocupação nesse sentido, né? Porque essas pessoas herdeiras vão morrer também. E aí provavelmente o que vai acontecer com esse recurso? Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Você falou muito dos americanos, né, que tem um perfil diferente. Então a gente tem... Eu acho que o México é o único que foge dessa lógica aqui da América Latina, né, desses bilionários herdeiros. Infelizmente, não sou uma deles, né? Para mim, desgraça. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho desse movimento e do que isso pode no futuro, né? Porque não é essa geração que você acabou de dizer, que investiu, que ficou um tempão ali, 30 anos investindo, estudando, fazendo as coisas crescerem, e o negócio aumentou e cresceu. Né? A gente tem acho que no ranking, eu acho que tem 3 nossos aqui brasileiros que são esses, tem até um termo americano que a tradução é pelos seus próprios esforços, como acontece lá na Europa e nos Estados Unidos.
E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não, claro. Na verdade, isso é um problema que não é só do Brasil, mesmo que aqui os holofotes tenham sido maiores. É que teve alguns casos emblemáticos do Brasil, como a família Safra, né? Que o José morreu e tinha muito herdeiro. E aí juntou um patrimônio gigante e dividiu em 5, né? 6, eu não lembro. Então teve alguns... Aí a família toda ficou no ranking. Esse que é o ponto. Por isso que cresceu muito em números, né? Teve acho que algumas pessoas relevantes que morreram no tempo e acabou que teve vários. O próprio Abílio Diniz, exatamente, né? Ele e o filho, mas que ele morreu antes. Então o ponto, isso acontece no mundo inteiro. Você tem um mundo onde o crescimento da riqueza foi muito elevado. E agora você vai ter essa segunda geração que ela já começa de um nível mais elevado. Essa situação tem uma coisa boa e ruim, tá? Vou dar um exemplo. Não temos bilionário, mas tem vários casos na história de empresas que na primeira geração o negócio anda muito, mas é na segunda que dá a pancada. Vou dar um exemplo da própria XP, né? Inclusive tem o próprio história do Guilherme. O Guilherme ele não era pobre, né? Ele já tinha uma família de médicos aqui no Rio de Janeiro, então tem essa base. Mas tem outras histórias com a pessoa que veio do nada, como o Elon Musk, que veio do nada, da África do Sul e montou todo o império sozinho. Eu acho que assim, a preocupação que tem que ser, primeiro de tudo, nessas famílias, é do negócio não desestruturar. Então tem muitas delas que estão na linha de profissionalização do negócio. Então contratam executivos para a empresa não morrer de fato, porque a empresa morrer, ela não é ruim só para a família, é ruim para os funcionários que trabalham na empresa. Então você vê, na verdade, muitos processos hoje dessa segunda geração acabam sendo mais profissionalizadas até mesmo do que os seus próprios pais. Então isso é bom, mas toda geração vai ter isso, tá? Então a terceira geração daqui a 20 anos vai ter isso, e depois a outra. Então aqui no mundo a gente já está sofrendo problemas que por exemplo, estou numa faculdade. Quando eu era do colégio, ou na minha época de faculdade, o professor sempre tinha razão, e deveria ser assim. Hoje você tem muitos exemplos que é o contrário às vezes, né? Parece que é o aluno que manda. Eu nunca vi isso. Então você inverte as relações. As relações, né? Por quê? Porque outra, demograficamente falando, as pessoas têm menos filhos. Você olha na China, há 30 anos atrás, a família média tinha 6 filhos, né? Hoje a família média tem 2. Aqui no Brasil, sei lá, é 1 e pouco. Então é uma legião de filhos únicos. Tá vendo aí? Filho único é um negócio, que eu não sou filho único, mas filho único é um negócio, cara, que assim, tudo é pra ele, ou ela, toda atenção, dinheiro. Então isso naturalmente se traduz na postura dessa pessoa. Então você vê problemas como ansiedade, a pessoa não sabe aceitar um não. Então, assim, eu acho até, voltando pro esporte, o esporte é um ótimo caminho para essa pessoa aprender a ouvir o não, pô. Porque o esporte, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser quiser. Mas você só consegue com esforço. Ah, mas eu comprei aqui meu tênis melhor. Cara, não importa. Não importa o seu esforço. Então você vai ter esses problemas, mas assim, eu sou mais otimista com essas questões geracionais, porque eu acho que a tecnologia que foi crescendo acaba compensando essa diferença. O meu medo, sinceramente, na verdade, meu receio, é você ter uma legião de pessoas que não tem função. Isso é naturalmente um processo do aumento da produtividade. Vou dar um exemplo. Tem um cliente que ele contratou uma inteligência artificial para fazer o atendimento na plataforma dele. Ele demitiu 6 pessoas, porque custava $40. E 6 pessoas custam mais do que $40. Bem mais. Então você tem que se especializar. A minha preocupação não é com o topo da pirâmide, é com a base da pirâmide. Hoje, se tem uma graduação, cara, todo mundo tem. Tem que fazer mais alguma coisa. Tem que ir além. Tem que ir além. Eu acho assim, só para complementar o que o Ran colocou, no que tange. Aqui no Brasil tem essa. A gente ainda vive um pouco também essa questão do. Ser rico no Brasil, ser milionário, é meio que tem um. Parece problema, né? Mal visto, às vezes, né? Meio mal visto, né? Como assim, meio que um nonsense, né? Mas eu acho que assim, essa questão do herdeiro no Brasil tem um outro lado que eu acho que você pode complementar, que tem a ver também com, vamos dizer, o estágio de desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro em relação, por exemplo, ao americano, né? Nos Estados Unidos, né, as empresas crescem, elas naturalmente, há uma filosofia mesmo empresarial, naturalmente a empresa abre o capital e procura se profissionalizar, vamos dizer assim, né? A detenção do poder dentro da empresa, naturalmente, em países como os Estados Unidos,
Quando a empresa cresce, naturalmente o fundador procura novos investidores, novos parceiros para perpetuar a empresa, né? Mas isso é uma característica, na minha visão, do próprio estágio de desenvolvimento cultural e do mercado de capitais desses países. O Brasil, como o Rian próprio colocou aqui há um tempo atrás, a gente tem vive uma estabilidade há menos de 30 anos, né? Quer dizer, o mercado de capitais brasileiro evoluiu bastante nos últimos anos, mas ainda estamos bem distantes de países como os Estados Unidos, né? E outras economias mais desenvolvidas, né? Eu não tenho o número agora, mas pra vocês terem uma ideia, a quantidade de empresas de capital aberto nos Estados Unidos... Um exemplo mais simples aqui, que é até interessante a gente dar, né? Se pegar a Apple hoje, o valor de capitalização da Apple sozinha é mais do que todas as empresas que estão listadas. 3 vezes ou 4 vezes. Estão listadas no Brasil, né? Caralho. Então, eu acho que um pouco dessa... A gente tem que, eu acho que nesse ponto, todos nós aqui temos esse papel, né? De trabalhar para o mercado de capitais brasileiro evoluir e as empresas terem mais facilidade de acessar esse mercado de capitais para que, naturalmente, o fundador, na hora que se vê numa situação de expandir, ele tem alternativas e parceiros para que isso aconteça, né? Porque, naturalmente, você não vai ter essa coisa no Brasil que o cara acaba que a empresa fica sempre na família, né? E aí dá um azar, como o Ian falou, de repente pega um herdeiro que não tem tiro para o negócio, não se preparou, etc. Das duas, uma empresa fecha ou acaba sendo vendida para um outro grupo, coisa do gênero. O mercado de capitais é quando você quer pegar dinheiro não com um banco, não com um fundo, é com os investidores. Então você contrata o que a gente chama de uma oferta pública. Você vai lá no órgão regulador, cria um documento e você contrata corretores para vender pequenas partes do seu negócio. Então é quando pessoas físicas podem chegar lá e comprar o seu negócio. Aqui no Brasil, uma oferta dessa pequena é tipo de 300 milhões de reais. A empresa tem que valer já 1 bi, ou seja, para ela pisar no mercado de capitais, ela tem que valer 1 bi. Muita coisa. Pô, tem tanta empresa, tem tanto negócio bom que não vale isso tudo e, poxa, poderia. Então você vai nos Estados Unidos, tem bolsas menores que você já consegue fazer uma operação dessa com valor muito menor. E outra, eu tô falando que os Estados Unidos é mais acessível e um país muito mais rico. Mas muito mais rico. Tem muito mais fortuna ali dentro. Por isso que diversas empresas acabaram fazendo essa abertura de capital nos Estados Unidos, mesmo residindo no Brasil. Então você tem esse... O exemplo é a própria XP. O exemplo é a própria XP. A Stone e outras empresas também. Então você tem esses desafios. Mas vamos dizer, nós somos uma democracia jovem, né? Foi 86. Tinha uma economia estável, jovem também. Então acho que são várias... Acho que os próprios governos que passaram ao longo do tempo foram melhorando devagarinho as regulações. E agora só é a gente fazer o dever de casa continuando. Acho que é um processo que é demorado naturalmente, mas acho que está indo. Deve esse ano, no próximo, grandes grupos familiares fazer IPO por aí. Então, eu acho que isso vai. Então, é como o Xavier falou, a saída via o mercado é uma forma de perpetuar a empresa e não ficar exposto a essas novas gerações que podem fazer besteira, né? Principalmente, né? Então, para a gente poder encerrar, eu queria lançar 2 desafios. O Rian vai olhar lá para aquela câmerazinha lá e vai falar para esse egresso aqui da instituição. A gente tem uma escola de negócios que funciona aqui, legal. que é bem bacana e que está crescendo. A gente viu lá na reunião os números ontem, a escola de negócios está crescendo. Para quem quer entrar nesse universo, né, e aí encontrar o seu caminho, como você encontrou o seu, e aí eu até vi um vídeo seu agora falando sobre as horas de estudo, de entrar, chegar antes da empresa, sair depois de todo mundo, dedicar tempo. Então eu queria que você falasse diretamente. E depois, vou pedir o professor Charbel para falar para essa pessoa que montou uma empresa, essa empresa deu certo, está sobrando um dinheiro e ele quer fazer essa empresa crescer. O que ele faz? Então você que está meio perdido, não sabe o que você vai fazer, eu diria que na vida a gente tem 2 coisas, né? A inspiração e a transpiração. Tudo na vida, se você colocar um esforço, você vai dar certo. A diferença entre o carvão e o diamante é quanto a pressão que a gente coloca nele. É basicamente essa a diferença. Então, se você quiser melhorar como profissional, ou entrar numa determinada área, ou aprender a investir, você precisa estudar primeiro antes de tudo. Mesmo que seja um mercado onde você vai ter um profissional para poder te ajudar. Eu acho que criar esse senso crítico é importante. Eu sou um exemplo de uma pessoa que foi transformada pela educação,
Eu comecei a ter o hábito de leitura aos 19 anos, na faculdade já, e eu digo categoricamente que isso mudou minha vida de todos os aspectos, e eu consigo naturalmente ter mais habilidade para conversar com pessoas de áreas completamente diferentes das minhas, e também, lógico, prestar um ótimo serviço para o meu cliente e para as pessoas que estão ao meu redor. Então não tem segredo, é estudar, estudar, estudar e estudar. Então, quando você está em casa, está cansado, quero pegar o Netflix, estudar, estudar, estudar. Eu já fui nesse outro lado da moeda que ficava perdendo muito tempo. Cara, não perder tempo, é fazer coisas que você gosta de fato. E como eu disse aqui, com o tempo, a informatização vai aumentar muito, a tecnologia vai aumentar muito, e o medo é você entrar numa camada social de pessoas que não servem, porque a tecnologia já substituiu o seu trabalho. Não seja uma pessoa dessa. Acho que cada vez mais vai ser exigido que a gente estude pra caramba e consiga exercer profissões cada vez mais complexas. Então o caminho é esse, estudar. Já falei para vocês, mas se quiser, tem meus 2 livros que tem uma linguagem simples, que é Não Existe Almoço Grátis. E o livro A Renda é Fixa, o Preço Não. Se vocês quiserem, tem no meu Instagram, @falecomrian, tem o link dos livros, eu posto várias coisas todos os dias ali. Espero que vocês gostem. Pode mandar mensagem que eu sempre respondo, tá bom? E é isso, queria também agradecer o convite, pessoal. Muito obrigado mesmo. A gente que fica super lisonjeado. Uma honra ver o teu Rian aqui conosco, né? Isso aí, Rian. O Rian deu um recado fundamental, né? Estudar sempre, né? Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Mas a pergunta que você fez, Kátia, é uma pergunta bem ampla, né? Mas eu diria o seguinte, né? Acho que qualquer negócio, se a pessoa já alcançou algum sucesso e está conseguindo vencer os desafios que são enormes, né? Você empreender no Brasil, qualquer lugar do mundo, mas no Brasil especificamente, é sempre um desafio. O segredo é você investir nas pessoas. Você tem que ter sempre do teu lado pessoas melhores do que você. Não importa a área que você atua, entendeu? Trabalhe sempre para ter gente melhor do que você do teu lado. Porque quando você tiver gente pior do que você do teu lado, as coisas não vão sair do lugar que estão. Então, acho que eu posso dar um recado, é você saber escolher as pessoas com quem você faz negócio, com quem você trabalha, com quem você escolhe para ter no teu lado todo dia, e que principalmente compartilhe a visão de mundo e a visão de negócio que você tem. Eu acho que tem que ser, esse é o segredo. Gente, que aula! Estou aqui, ó, Né? de boca aberta. Não, uma aula hoje a céu aberto, gente. Então, continue curtindo o nosso podcast. Rian, dá tchau aí, quiser se despedir das pessoas, quiser deixar algum recado, algum evento, alguma coisa que você vai fazer, falar mais um pouquinho do seu livro, onde que acha, lá na Amazon. Não, tranquilo. Não, gente, assim, no meu próprio Instagram tem já o link dos livros, tem tanto versão Kindle como versão física. Acho que eu deixo completamente à disposição de vocês. Eu fui muito ajudado no meio do caminho por pessoas então eu adoro retribuir essa ajuda. Hoje mesmo alguém me mandou uma mensagem falando: Rian, eu tenho 26 anos, tô mal aqui do emprego, do esporte, me ajuda. Eu mandei um super áudio, um texto. Então, se vocês quiserem, gente, por super à disposição. Quanto mais bem eu entregar para as pessoas, mais eu vou me retornar. Então é isso, eu quero agradecer também o tempo e deixar à disposição de vocês. Não, agradecer o Rian aí, a presença, a participação sensacional. O Rian é uma referência nessa área de investimentos aqui hoje no Brasil. Então, estou muito feliz aqui de tê-lo aqui na comunidade da Uni São José. Dizer, Rian, que a casa está sempre aberta para você, né? Por favor. Quem sabe você voltando aqui participando de um MBA nosso. Lógico, todo prazer. Todo prazer. Quem sabe, né? Já vou falar aí com a nossa equipe aí. Enfim, agradecer a todos que estão participando aqui conosco, que estão nos ouvindo, né? Grande abraço, um beijo no coração de todos. Pessoal, um abraço. Continua lá curtindo o nosso podcast Uni São José.